Olá a todos. Nessa aula, nós vamos começar a discussão a respeito da dinâmica relativística. Nós já vimos que o experimento de Michelson-Morley e outras evidências nos levaram a substituir as transformações de Galileu e as leis básicas da mecânica. Isso foi visto nessas três primeiras aulas, na introdução e a relatividade newtoniana. Depois discutimos o experimento de Michelson-Morley e o resultado nulo com relação ao vento do éter, e depois o contra-ataque do éter, que também se mostrou infrutífero. Depois, nós vimos as transformações de Lorentz, a dedução das transformações de Lorentz, nessas outras aulas. Aqui você tem a dedução de duas formas distintas. E também vimos as consequências das transformações de Lorentz nessa aula, onde vimos a relatividade da simultaneidade, a dilatação do tempo, contração do espaço e as transformações das velocidades. Nessa outra aula, nós vimos a transformação das acelerações, as equações relativísticas para a transformação das acelerações. E ainda, como introdução a essa dinâmica relativística, nós já discutimos um pouco a respeito da energia relativística. E agora, o que nós vamos começar a ver são os fenômenos dinâmicos. Então, se a gente já analisou os efeitos cinemáticos, agora começaremos a ver os efeitos na dinâmica. E o tópico principal será como modificar as leis da mecânica clássica. Como encontrar as novas leis do movimento. Essas leis da mecânica clássica, elas são invariantes sob transformação de Galileu, e agora nós queremos encontrar leis que sejam invariantes sob transformação de Lorentz. As leis da mecânica clássica são, nas leis, você tem que uma força pode acelerar uma partícula a velocidade infinita. E não é assim que nós percebemos, de acordo com o que já estudamos a respeito das transformações de Lorentz, da relatividade especial. E ainda, nas leis da mecânica clássica, as forças de ação e reação fazem sentido. Isso mesmo para forças à distância. E nós vamos ver que agora essa questão a respeito de forças de ação e reação não fazem sentido na relatividade especial. Bom, então essa nova lei de movimento deve ser invariante sob transformações de Lorentz e no limite de V por C, valores de V por C muito pequenos, ou seja, tendendo a zero, essa nova lei deve se reduzir à mecânica clássica. Por quê? Porque a mecânica clássica, quando V por C é muito menor do que 1, as leis clássicas estão de acordo com a experiência. Então, se elas estão de acordo, nesse limite, a nova lei relativística de movimento deve se reduzir à mecânica clássica. É isso que você espera. Nesse sentido, a lei relativística de movimento será uma generalização da lei clássica. Ela deve englobar esse limite onde V por C tende a valores muito pequenos, muito menor do que 1, e nesse limite as leis clássicas estão de acordo com a experiência. Então essa nova lei ela deve ser uma generalização. Porém, agora nós temos a seguinte situação. O que nós vamos discutir daqui a pouco é que veremos a necessidade de redefinir o momento linear. O momento linear deverá ser redefinido. Lembre-se que em mecânica clássica nós definimos uma quantidade que chamamos de momento linear, que é a massa vezes a velocidade. Bom, se você quiser, para manter a notação do que estamos utilizando, o momento linear de uma partícula
é definido como a massa vezes a sua velocidade. E estamos reservando a velocidade v para a velocidade relativa entre os dois referenciais inerciais, né? E a velocidade u é a velocidade de uma partícula. Então, dado que uma partícula de massa m tem velocidade u, o momento clássico é um momento de acordo com a mecânica clássica, ele é definido como sendo o produto da massa pela velocidade. E vimos que existe uma lei de conservação do momento linear. O momento linear se conserva diante de certas circunstâncias, né? O momento linear é conservado. E agora nós veremos que na mesma situação em que o momento linear é conservado pela mecânica clássica, ele não será conservado sob as transformações de Lorentz, ou seja, sob a relatividade especial. Então nós teremos que redefinir esse momento. Pois bem, e o sistema físico que nós vamos investigar é o sistema de duas massas, massa do corpo A e do corpo B, são corpos idênticos, estamos aqui caracterizando por A e B, né? O corpo A e o corpo B, mas eles têm massas idênticas, ou seja, então a primeira coisa é a massa de A é a mesma da massa de B. E nós vamos investigar uma interação entre esses dois corpos, uma colisão de que tipo? Uma colisão elástica. E vamos analisar isto vista por observadores que estão um observador em S e outro observador em S'. E lembrando então que nós temos dois referenciais, sempre, né? Nós estamos analisando um referencial S e um outro referencial S', onde nós temos uma velocidade relativa entre eles. Então, do ponto de vista de um observador que está em S, o referencial S' se move para a direita com velocidade v. Né? Do ponto de vista de S', o referencial S se move com velocidade menos v. E agora o que nós vamos fazer é discutir esse processo, essa interação, conforme a mecânica clássica. Então note o seguinte, vamos inicialmente analisar essa colisão do ponto de vista de S', de um observador que está em S'. Pois bem, aqui você tem o eixo x e o eixo y, tá? E a velocidade v, que é a velocidade de S' com relação à origem do sistema S, com relação ao sistema S. Pois bem, então você tem um corpo A e um corpo B que têm velocidades nessa direção e em sentidos opostos. E mais, nós escolhemos o referencial S', tal que a velocidade em módulo de B é igual à velocidade em módulo de A. Estão na mesma direção, só que em sentidos opostos. Isso, decompondo a velocidade em A na sua velocidade ao longo de x' e ao longo de y', isso te resulta, então, numa velocidade uy de A. Isso no referencial linha, então eu tenho que colocar um linha. E aqui será a velocidade ux'a'. Eu posso entender isso como um vetor, na verdade isso é um vetor, né? Então a soma vetorial desse vetor uy' e ux'a' te resultam na velocidade da partícula A, desse corpo A. Da mesma forma que a velocidade do corpo B pode ser decomposta em dois outros vetores, ao longo de x e ao longo de y. Muito bem. E como elas têm módulos iguais, a magnitude dessas forças são iguais, essa componente uxb' e essa componente ux'a', elas têm o mesmo módulo também, só que estão em sentidos opostos.
da mesma forma que o YB' e o YA' são idênticos, a não ser pelo sentido. Então, nós podemos escrever o seguinte: para S', né, eu tenho que o YA' vetor é igual a menos o YB'. Essa componente, o YA' é igual a menos o YB'. E também o XA', esse vetor, é igual a menos o XB', a esse outro vetor. É igual a menos esse outro vetor. Pois bem, e como nós estamos lidando com uma colisão elástica, as velocidades finais, que aqui estão representadas pela letra maiúscula, U, né, as velocidades finais de B e de A, em módulo, né, são iguais. São iguais às velocidades iniciais. Então, a velocidade inicial de A é U de A', decomposta nessas duas velocidades, e a velocidade será U maiúsculo, né, depois da colisão, e terá o mesmo valor. Por isso que nós chamamos de uma colisão elástica. Tá? Então, devido a isso, nós podemos escrever que o YA' minúsculo é igual a menos U maiúsculo YA'. Bom, eu estou no referencial S', então tudo aqui vai ter a linha, né? E aqui eu estou relacionando agora a velocidade inicial na direção Y do corpo A com relação ao S' é igual a menos essa componente aqui. Tá? Então, essa é igual a menos essa outra componente. Sempre análise vetorial. Bom, e ainda o YA' é igual a menos o YB'. Né? E nós vemos o seguinte, que esse YA' vai ser igual a esse YB', só que com sinal trocado. Né? Então, eu posso escrever que isso será igual a U maiúsculo YB', e esse YB', ele é igual a esse YB' minúsculo, só que com sinal trocado. Tá? Então é igual a UYB'. Ou seja, eu ampliei o que eu tinha escrito aqui nessa equação, né? Só que agora o YA' continua sendo, né, menos o YB' minúsculo, só que agora eu fiz a relação com as suas velocidades finais. E ainda o XA', esse vetor, é igual a, veja que no caso da componente na direção X, não há uma troca da direção, do sentido. Né? Ele está apontando para a esquerda, né, colidiu e ele continua apontando para a esquerda. Só a direção em Y que houve uma troca. Então, esse UXA' é o mesmo que o XA' maiúsculo. E ainda isso vai ser igual, essa componente vai ser igual a menos essa componente, e o XA' é igual a menos o XB'. Tá? Então, o XA' é igual a isso, e isso, o XB' é igual a... o XB' vai continuar sendo igual a U maiúsculo XB'. Tá? Então, por isso aqui tem o sinal menos, e aqui também vai ficar com o sinal menos nessa igualdade, nessa equação. Então, o que você observa é o seguinte: o observador em S', para esse observador, as componentes em Y trocam o sinal. As componentes em Y trocam o sinal. E as componentes em X não trocam o sinal.
né? Ele está apontando para cá, continua apontando para cá. Ele estava apontando para a direita e continua apontando para a direita. Mas aqui estava apontando para esse lado, né, para o valor negativo em termos de y, e passa a apontar para o positivo. E a mesma coisa aqui, estava apontando para cima e passou a apontar para baixo. Então há essa troca. Isso é o que o S' observa. Agora, visto pelo observador em S, nós temos essa outra situação. Agora nós temos um observador em S. E quem é esse sistema S? Nós escolhemos o sistema S de tal forma, nós fazemos o seguinte, que nós escolhemos que a velocidade v relativa é igual a uxb'. Nós colocamos que uxb' é a velocidade v. Dessa forma, como o xb' é menos o x', né? Então, como S vai estar, é esse referencial, e S' está se movendo com velocidade v, e se eu coloco que essa velocidade é uxb', que é igual a ux', né? Então, se esse sistema S está se movendo para a direita e eu escolho que essa velocidade é o mesmo que essa, só que com sentido trocado, né? Mas em módulo é o mesmo, então eu vou ver o corpo A estando em repouso. Então, para o observador em S, o corpo A está em repouso. Não tem a componente uxa. Tá? A velocidade do corpo A nessa direção é zero. Então, nesse sentido, eu só terei a velocidade uya. Tá? Não é uy', agora é uya. E para o corpo B, se o corpo B está se movendo com uxb', com essa velocidade para a direita, e o próprio S' com relação a S também está se movendo com uma velocidade de uxb', então para S, o corpo B se moverá com um vetor que é o dobro desse daqui, é um vetor maior, por isso está aqui representado como um vetor maior. Tá? E essa componente aqui está representada da mesma ordem de grandeza, porque no final das contas vamos analisar que as componentes em y, ou seja, perpendiculares à direção do movimento, para a mecânica clássica, são inalteradas. Elas são inalteradas. Esse é um ponto importante. Tá? Então vejamos, v é igual a uxb' e uxb' é igual a menos uxa'. E aí vem nós escolhemos então essa velocidade, e aí vem toda essa discussão que acabamos de fazer. Então veja, para S, como fica essa situação? O ya, esse vetor, o ya, ele vai ser igual a uya'. Ele é o mesmo, por conta do que acabamos de dizer, que velocidades perpendiculares à direção do movimento relativo não são alteradas pela mecânica clássica. Não será assim diante as transformações de Lorentz. Mas, para as transformações de Galileu, que estão por trás aqui da mecânica clássica, isso é uma verdade. Então, se é uma verdade, quando eu passo de linha, sem linha para linha, né, de um referencial para o outro, eu tenho essa relação de igualdade. E, da mesma forma, o yb é igual a uy'. Tudo minúsculo. Tá? Tudo minúsculo. Então veja, aqui eu estou relacionando tudo no sistema linha. Você vê que não tem nada sem linha. Né? Fizemos algumas considerações e depois relacionamos também a velocidade inicial, que é o U minúsculo, com velocidades finais, que são os U maiúsculos. Aqui eu já estou fazendo a relação entre S e S'. Né? Essas velocidades
são as velocidades que o observador em S observa, né? E eu estou fazendo a relação com a relação com linha. Agora, eu vou fazer a relação desse UYA, que é igual a isso, eu vou fazer a relação com a velocidade final, que é o U maiúsculo. Então, note, como é uma colisão elástica, né, você tem uma certa velocidade inicial desse corpo e a velocidade final será a mesma, em módulo. Né? E aí, claro, aqui eu só tenho a componente em y, então eu simplesmente vou escrever que isso é igual a menos U maiúsculo YA. Nada de linha agora. Tá? Então eu estou analisando no referencial de S. E tenho também que o y pequeno b é igual, né, essa componente será igual a menos essa outra componente. Maiúsculo. Tá? Então ele troca o sentido da direção, mas a velocidade é a mesma, né, em módulo. A velocidade em módulo se mantém, por conta de ser uma colisão elástica. Agora analise o seguinte, aqui é que vai ser o observável que eu vou comparar depois com a mecânica relativística, com a relatividade especial. O momento perdido por A o momento perdido por A é igual a 2 vezes a massa m, né? Sendo massas iguais, eu posso até chamar isso apenas de m, porque são idênticas as massas, os corpos são idênticos. Então, o momento perdido vai ser 2m vezes o yb. Você pode analisar, calcular, né, desculpa, YA. Você pode fazer o cálculo, né, do momento inicial, do momento final e fazer análise vetorial que, dada essa interação, houve uma mudança do momento. O momento inicial estava para lá e o momento final está no sentido contrário. Então houve eu tive uma diferença em termos de momento, que a gente pode chamar de momento perdido pela partícula A, pelo corpo A. Isso é 2 vezes a massa vezes essa velocidade, o YA. E esse momento perdido por A é igual àquele ganho por B. O momento perdido por A é igual ao momento ganho por B. E o momento ganho por B é 2 vezes a massa vezes a velocidade em y de B. Tá? Então eu tenho essa situação, né? Eu estava com esse momento para cá e saiu com o momento para lá. Se é ganho, se é perdido, não importa. O que eu quero dizer é que há uma troca. Né? Aqui teve uma diferença do momento e essa diferença é igual a outra diferença de momento. Tá? Então, se esse momento perdido por A é igual ao momento ganho por B, então eu tiro dessa equação que 2 vezes m vezes o YA é igual a 2 vezes momento vezes YB. Opa! Vezes o YB. Ou seja, daqui eu concluo que o YA é igual a o YB. Isso para a mecânica clássica. Tá? Então, a velocidade YA, claro, aqui eu estou colocando dessa forma, é o módulo, né? Aqui eu vou colocar o símbolo de módulo apenas para enfatizar, mas esse é o resultado, então, que nós obtemos
pela mecânica clássica. De novo, estou enfatizando isso. Tá? E como fica isso agora diante a mecânica relativística? Bom, o que eu vou fazer é o seguinte. Deixa eu duplicar esse slide e remover algumas coisas. Então eu vou colocar esse resultado desse lado e vou remover isso aqui. Pois bem. Agora, conforme a relatividade especial. Mais especificamente, eu vou utilizar as transformações de Lorentz. Como fica isso? Veja, diante das transformações de Lorentz, a coordenada UYB da velocidade, vou colocar só em termos de módulo, ela é igual a UYB vezes. Como que fica as transformações das velocidades perpendiculares? Nós vimos isso numa aula anterior. Então, o YB' é igual a UYB vezes 1 menos beta ao quadrado, onde beta é igual a V por C, isso dividido por 1 menos UXB. Lembre-se, a transformação para velocidades perpendiculares à velocidade V, relativa entre os sistemas, ela depende também da velocidade da partícula do corpo na direção x, na direção paralela à velocidade relativa. Então, essa é a transformação das velocidades perpendiculares. E eu posso fazer o mesmo para o YA. Será o YA vezes 1 menos beta ao quadrado, dividido por esse termo. Agora, note o seguinte, nessa situação que nós descrevemos, que nós configuramos, o XA é zero. Então, S foi construído de tal forma que a relação entre a velocidade de S' com S, dado que é velocidade V, a velocidade da partícula A na direção x será zero. O XA é igual a zero. E assim sendo, colocando aqui no denominador que o XA é zero, eu vou ter simplesmente o denominador igual a 1. Tá? Então, a minha transformação para a velocidade na direção y entre linha e sem linha é dada por essa expressão, para o corpo A e para o corpo B. Tá? Agora, note a diferença. A diferença é clara. Né? A velocidade em termos de vetor, mas aqui pensa em termos de módulo. Né? O módulo de UYA é igual ao módulo de UYA'. E aqui também eram iguais. São iguais na mecânica clássica. Né? E aqui você vê que já não são iguais. Então há uma diferença. Tá, mas o que isso implicará nessa questão do momento que foi discutido e que nos levou a essa relação? Tá? Eu vou comparar o resultado que vamos obter diante a relatividade especial com esse outro resultado aqui. Pois bem, então nós percebemos que as componentes y da velocidade são afetadas pela transformação. Né? Então, as componentes em y das velocidades são afetadas sob uma transformação de Lorentz. Né?
elas não têm o mesmo valor nos dois sistemas. E mais, se elas são iguais entre si, em módulo, num determinado sistema, né? Por exemplo, o YB' é igual a UYA'. Tá? Então, se no sistema S' essa velocidade é igual a essa, elas não serão iguais no outro sistema. Não serão iguais. Veja isso aqui. Então, o que eu estou analisando é, caso o YB' é igual a UYA', então, o que vai acontecer se você fizer... escreve, por exemplo, aqui igual a UYA', ou seja, esse é igual a esse. Então eu vou igualar esse lado com esse. Tá? E aí eu tenho esse termo, eu posso escrever tudo de novo, né? O que eu estou dizendo é o YB vezes essa raiz é igual a UYA vezes essa raiz. Bom, e assim eu concluo que nesse caso de serem iguais em um referencial, por exemplo, no S', no referencial S, o YA vai ser igual a UYB. Claro, aqui é módulo, né? E módulo. Essa notação representa o módulo. Vezes 1 sobre esse denominador. 1 menos o xb v por c quadrado. Tá? Então eu tenho esse outro resultado aqui. Diante as transformações de Lorentz. E eu tenho esse resultado diante as transformações de Galileu, ou seja, da mecânica clássica. E isso então está em contradição. Uma coisa não é igual à outra. Eu tenho um fator, né, que depende de V e depende também da velocidade, né, da partícula do corpo B na direção da velocidade relativa. Tá? Isso não deveria ser assim diante a mecânica clássica. Dessa forma, se nós calcularmos o momento segundo as fórmulas clássicas, né, a fórmula clássica do momento, eu vou escrever aqui, porque é clássica, né? Opa. O momento sendo definido dessa forma, né, já que as velocidades, massa é um escalar, né? E dado que as velocidades se transformam dessa forma, né, então quando o momento é conservado numa colisão, né, num determinado sistema, ela não será conservada em outro sistema. É isso que está sendo mostrado aqui. Né? Então, se o momento é conservado num referencial, em outro referencial não vai ser conservado, porque há uma mudança. Há uma transformação nas velocidades e, consequentemente, no momento. Tá? E aí, se você tem uma lei de conservação do momento linear, né, considerando essa definição de momento linear, diante das transformações de Lorentz, isso não se conserva. Ela não se aplica, ela não funciona, não faz sentido essa lei de conservação do momento para essa grandeza chamada momento linear clássico. Então, isso nos leva à necessidade de redefinir o momento linear. O momento linear precisa ser redefinido por conta disso. Tá? Se a conservação do momento linear é uma lei física,
então a definição clássica do momento não pode estar correta. Em geral. Em geral, não pode estar correta. Né? Ela pode estar correta, sim, num caso particular. Tal como discutimos aqui que, nesse limite, né, a lei relativística se reduz à mecânica clássica. Então, para esse limite, sim, o momento será um momento clássico. Mas eu terei um outro momento. Né? Vamos precisar redefinir esse momento. E momento esse que foi definido. Por isso nós estamos utilizando a palavra redefinir. Ele foi definido lá no contexto de mecânica clássica. Foi definido porque era uma grandeza que se observou que era conservada, o produto da massa pela velocidade. E agora nós vamos precisar não utilizar essa definição, mas uma outra. E essa outra definição será o seguinte: o momento será um fator gama vezes a massa vezes a velocidade. Né? No livro do Resnick, você vê uma demonstração dessa forma para o momento, né? Para o momento relativístico. Só que é feito diante a consideração de um conceito que não me agrada, que é o conceito de massa relativística. Na verdade, o que se observa é uma mudança na massa relativística justamente para preservar o momento. Né? Então, a massa relativística ela é igual a gama vezes. Aí agora eu precisarei distinguir essa massa dessa massa. Essa é a massa do corpo em repouso e essa é a massa do corpo em movimento. Né? Então você tem esse fator gama é 1 sobre 1 menos u ao quadrado por c ao quadrado na raiz. Tá? Então não é o fator gama da velocidade relativa entre os dois referenciais, né, que era 1 sobre 1 menos v quadrado c quadrado. Você pode até denominar esse gama de gama, você pode chamar isso de um gama u, né, para deixar distinto daquele outro gama que utilizamos, que era 1 menos v quadrado por c quadrado aqui no denominador, claro, dentro da raiz. E só um parênteses, né? Então você cria esse novo conceito de massa, que é uma questão mais pedagógica, né? Tem uma massa invariante, m0, né? A massa de repouso, e ela é modificada quando está com uma velocidade diferente de zero. E aí, nesse sentido, o seu momento ele tem a mesma estrutura, massa vezes a velocidade. Por quê? Porque aí essa massa ela é a massa relativística. Então, escrevendo em termos da massa de repouso, eu fico com que o momento é gama m0u, tá? Que é aquilo que eu escrevi, gama mu, porque esse m não é esse m. Esse m é o m0, né? Então, quando você cria o conceito de massa relativística, você tem duas massas. Aqui no que eu estou apresentando para vocês, será apenas uma massa. Essa única massa que eu estou apresentando é o m0 daqui. Mas como não tenho duas massas, é só uma, eu vou utilizar o m. Fica um pouco confuso, porque aí fica parecendo com esse m da massa relativística, mas não é. No nosso contexto, essa massa é invariante. Isso traz muitas vantagens, né? E não vejo grandes vantagens de se lançar mão do conceito de massa relativística. Eu acho que isso até confunde e por isso eu não vou apresentar dessa forma. Tá? Não apresento o conceito, quer dizer, o desenvolvimento da teoria da relatividade especial sob o conceito de massa relativística. Coloco ele aqui porque
você vai encontrar em diferentes livros o uso, né, de massa relativística ou não, e eu não vou utilizar esse conceito de massa relativística. Nós vamos utilizar apenas m, que é a massa invariante. Ou seja, nesse nosso contexto, esse m é o m0. Tá? O m0 que você vai ver em outros contextos. Tá bom? Então, é possível chegar nesse resultado, né, a partir de observações de um processo tal como fizemos, né, da colisão elástica. Mas aqui eu só vou colocar essa redefinição do momento. E por questão de completeza, vamos escrever isso para todas as componentes, né? Vamos escrever isso para Px. Px será m vezes ux, e aí explicitamente escrevendo quem é o fator gama, ele é 1 sobre 1 menos u ao quadrado por c ao quadrado. Note que essa velocidade que aparece aqui na raiz do denominador é o módulo u da velocidade total. E aqui é o ux, a componente na direção x. E temos o mesmo para as outras componentes.